que enviar a resposta por escrito, por favor. Ok? Ok? Já vi que sim? Ótimo. Então, vamos iniciar com a termoquímica. Ora, a termoquímica é o ramo da química que está diretamente relacionado com a energia associada às reações químicas. O que é que isto significa? Significa que durante uma reação química, em que as substâncias que estão presentes no início dão origem à formação de novas substâncias, as iniciais, como sabem, são os reagentes, as novas substâncias chamam-se produtos de reação, e durante esse processo, a reação química em si é uma sequência de quebra de ligações químicas e formação de novas ligações químicas. E aqui já há uma informação importante que nós conseguimos ligar com os conceitos que foram abordados nas últimas aulas, que é o seguinte: nós na última aula aprendemos que quando ocorre a formação de uma ligação, ocorre libertação de energia. Quando ocorre uma quebra, a quebra é a mesma coisa que uma dissociação de uma ligação, aqui há um consumo energético, ou seja, aqui há uma absorção de energia. Qual é o significado disto? Significa que, quando eu tenho uma reação química, eu tenho moléculas, que são os reagentes. Vamos dar assim um exemplo concreto. Vamos supor que nós temos a substância A2 a reagir com a substância B2, vai formar a substância AB, e para que estequiometricamente esteja acertado, vou ter que colocar ali um 2. Ou seja, vamos imaginar um mecanismo. Então eu tenho uma molécula em que um átomo de A está ligado a outro átomo de A, tenho outra molécula em que um átomo B está ligado a um átomo B. Ora, no final eu vou ter duas moléculas em que o átomo de A está ligado ao átomo B. E a questão é, quais são os mecanismos que nós vamos ter aqui associados? Primeiro, nós vamos ter aqui e ali uma absorção de energia, e esta absorção de energia vai servir para quebrar ligações. Por outro lado, eu vou ter aqui digamos, uma etapa intermédia em que, em vez de ter átomos ligados, vou ter átomos isolados. Portanto, eu vou ter um átomo de A, outro átomo de A, um átomo de B e outro átomo de B. Vimos também, nas nossas últimas sessões de trabalho, que os átomos dissociados maioritariamente não são estáveis. Temos ali um pequeno grupo de átomos na tabela periódica, que são os dos elementos do grupo 18, esses sim são estáveis por si só. Mas os restantes não são estáveis e as ligações químicas formam-se exatamente para aumentar essa estabilidade. E, portanto, se estes átomos estavam inicialmente ligados, ora, isto permite-me concluir que não se tratam de gases novos. Se não são gases novos, quando estão dissociados, eles não são estáveis. E os átomos que não são estáveis formam ligações para aumentar a estabilidade. Pois, só que havia agora duas hipóteses. Essencialmente que seria, formavam-se novamente as mesmas ligações e, neste caso, seriam libertados os mesmos valores de energia que, entretanto, tinham sido consumidos para dissociar as moléculas, ou formam-se novas ligações. Portanto, as novas ligações formadas serão entre os átomos de A e de B. E, quando se formam estas novas ligações, o que vai acontecer neste caso é que nós vamos ter agora libertação de energia, uma vez que há formação de ligações. Se nós associarmos este conceito da quebra e formação de ligações com aquele diagrama de energia em que nós representamos a energia potencial em função da distância entre os núcleos, nós teremos, essencialmente, duas possibilidades. São as seguintes. Então, nós temos aqui a energia potencial em função da distância. E nós podemos ter
uma situação, há qualquer coisa assim neste género. Portanto, nós já sabemos que este ponto é o ponto onde a energia potencial é o mínimo que corresponde ao máximo de estabilidade da partícula, e isso acontece para esta distância, ok? Será o equivalente ao comprimento de ligação. Também podemos, no caso da ligação ser mais forte, de ter um perfil energético com este formato assim. E então, neste caso, esta será a situação para a qual ocorre o mínimo de energia, que será para esta distância internuclear e que teremos esta energia potencial. E aqui, claramente, nós vamos ter este valor, este diferencial de energia ou este diferencial de energia, que vão estar associados a ligações diferentes. Então vamos supor que numa fase inicial este representa a ligação de A ao de B e aqui temos o AB. Então vamos lá ver, vejam comigo. Este corresponderá à energia que vai ser absorvida para separar as moléculas em átomos isolados. Por outro lado, esta será a energia libertada para que os átomos isolados formem os produtos de reação. Portanto, nós vamos ter aqui uma situação em que é absorvido algum valor de energia, mas é libertado um valor superior. Também pode acontecer o contrário, que este diferencial aqui corresponde à energia absorvida para dissociar os átomos das moléculas dos reagentes, e esta é a energia libertada. Ou seja, na prática, nós vamos ter mais energia a ser libertada ou mais energia a ser absorvida. E se nós representarmos agora um perfil energético, mais uma vez, estamos a falar da energia potencial, em função do tempo, ou em função, há um termo que eu acho que é particularmente adequado, que nós chamamos de coordenada de reação. A coordenada da reação não é nada mais, nada menos do que os instantes sucessivos em que a reação está a ocorrer. Portanto, vamos partir de uma situação inicial que é a seguinte. Nós vamos partir de um patamar de energia potencial, e atenção que este patamar de energia potencial representa um destes pontos, ou este ponto ou este ponto, ok? Portanto, já está a molécula formada. E vamos supor que nesta situação nós temos aqui as substâncias A2 e B2. E então, eu numa fase inicial irei fornecer energia a estas substâncias de maneira a que estas substâncias se dissociem em átomos. E então o que vai acontecer? Eu aqui vou ter os átomos isolados. Vou ter 2 átomos de A e 2 átomos de B. Em alguns manuais referem-se aqui como produtos de reação intermédios, ok? Mas são átomos isolados para todos os efeitos. E o que é que nós sabemos? Estes átomos isolados não são estáveis. Ora, se não são átomos estáveis, eles vão formar novas ligações. E agora vamos ter aqui algumas possibilidades, que são as seguintes. Primeira situação. Ao se formar a nova ligação, liberta-se mais energia do que a energia que foi absorvida. E aqui passamos a ter 2 de AB. Também temos outra possibilidade. E a outra possibilidade é a seguinte. Vamos repetir este perfil energético. Temos então esta situação e a possibilidade será, em vez de a energia libertada, quando são os produtos de reação, ser maior que a energia absorvida, pode ser menor. E então, podemos ter esta situação assim. Okay? E nesta circunstância, nós vamos ter que fazer aqui um balanço energético.
E o balanço energético que se faz é o seguinte. Primeiro, o que é que nós sabemos? Sabemos que este valor aqui corresponde à energia que é absorvida. E a energia que é absorvida é a energia que é utilizada para que os átomos dos reagentes sejam separados, ou seja, para que eu dissocie as ligações que inicialmente são estabelecidas. Por outro lado, esta energia passa a ser a energia que é libertada, que é a mesma coisa. Okay? E agora, se vocês repararem, eu consigo perceber que nesta reação a energia libertada é obviamente superior à energia que é absorvida. Portanto, eu vou ter aqui um diferencial de energia que vai sobrar, que vai ser libertado. Ou seja, globalmente, esta reação química, quando ocorre, ocorre com libertação de energia. E se essa energia for libertada, o que vai acontecer é que na vizinhança da reação química nós vamos assistir a um aumento da temperatura. Esta reação tem um nome particular, que é conhecida como uma reação que é exotérmica. E então, se nós virmos o balanço energético entre tudo o que foi absorvido e tudo o que foi libertado, nós vamos ter aqui esta sobra, e esta sobra tem um nome, chama-se a variação da entalpia. E a variação da entalpia, neste caso, é uma variação que é negativa, porque globalmente a entalpia que nós podemos associar à energia potencial das substâncias, se vocês repararem, a energia potencial dos reagentes é superior à energia potencial dos produtos de reação. Consequentemente, a energia potencial irá diminuir, ou seja, temos uma variação negativa. Nós já sabemos que a uma diminuição associamos sempre uma variação negativa. O contrário também é válido. Ora, vejam aqui. Eu aqui estou a partir de uma energia potencial baixa e no final eu vou ter uma energia potencial superior. Então, nós aqui temos uma variação da entalpia, uma variação da energia potencial positiva. Ora, entalpia e energia potencial são dois conceitos extremamente próximos entre si. Não são exatamente a mesma coisa. Para vocês, fazer a associação é de todo aceitável. Portanto, vocês interpretam sempre que a variação da entalpia é uma propriedade que acompanha a variação da energia potencial. Vamos fazer outra analogia com outra energia potencial que para nós é um conceito muito mais intuitivo e é muito mais próximo, que é a energia potencial gravítica. Vamos supor, vocês, olhem aqui, que isto é um patamar, okay, de uma montanha. E aqui temos outro. E, portanto, o que é que eu faço? Eu, aqui na subida, tenho que me esforçar. Eu tenho que gastar energia e a minha energia potencial aumentou. Mas depois, eu aqui deste lado, desço sem dificuldade nenhuma. Então o que é que acontece? É que a energia potencial diminui. Globalmente, o que é que aconteceu à energia potencial gravítica? Se fosse um perfil de montanha deste género, iria diminuir. Então eu teria uma diminuição da energia potencial até porque eu acabo num ponto mais baixo. Vamos imaginar agora o contrário. Agora eu aqui vou fazer um grande esforço para subir este lado da montanha, ou seja, a minha energia potencial aumenta e depois a descida é menos significativa, o que significa que a energia potencial vai diminuir, mas não diminui tanto quanto aumentou, ou seja, globalmente eu vou ter um aumento da minha energia potencial gravítica. Ok. O que é que acontece, neste caso, ao valor da velocidade? Então, vamos lá ver. Se eu subir uma encosta de montanha, esforçando-me, vamos supor que nós subimos 10 metros, mas depois descemos 12, claramente, em termos daquilo que nós conhecemos da energia mecânica, havendo conservação da energia mecânica, eu quando estou aqui a subir, está a aumentar a potencial, mas estaria a diminuir a cinética, mas depois a cinética iria aumentar. E como eu atingiria um patamar mais baixo que de partida, então significa que eu aqui tenho que ter mais velocidade. Ok? E eu ali teria mais velocidade, apesar de ter menos energia potencial. Aqui era ao contrário, não é? Aqui teria uma certa velocidade, a velocidade diminui e depois aumenta. E
na parte final, a minha velocidade seria inferior à velocidade com que eu comecei aqui. Portanto, na prática, o que é que eu sei? Quando a energia potencial aumenta, a cinética diminui e vice-versa, havendo conservação da energia mecânica. À escala microscópica, também podemos falar de energia cinética e de energia potencial? Podemos. E podemos falar de energia mecânica? Não, energia mecânica não. Mas há um substituto, chama-se energia interna. A energia interna para um sistema microscópico é o equivalente físico da energia mecânica para o sistema do centro de massa. E então nós imaginamos isto da seguinte forma, pessoal. Temos o nosso sistema, esta imagem é-vos de certeza familiar, que eu estou sempre a utilizá-la, que tem um número muito grande de partículas. Isto é um sistema termodinâmico. E um sistema termodinâmico, ele é tratado de forma conveniente quando usamos a estatística matemática, vejam bem. Isto é um número enorme de partículas. E então nós sabemos que a energia interna é igual à soma da energia cinética interna e da energia potencial interna. Nós sabemos que a energia interna varia quando o sistema troca com a sua vizinhança ou calor ou trabalho. Vamos supor que nós temos um sistema isolado. Ora, se o nosso sistema é isolado, então significa que a variação da energia interna vai ser igual a zero. Ora, se a variação da energia interna é igual a zero, isto significa que a variação da energia cinética interna mais a variação da energia potencial interna é igual a zero. Reparem, isto é o que se passa no equivalente mecânico quando nós temos um sistema em que não atuam as forças dissipativas. Ou seja, temos a conservação da energia mecânica. Em particular, podem atuar forças não conservativas, mas desde que não realizem trabalho ou que o trabalho delas seja igual a zero. Portanto, estamos claramente a falar de sistemas conservativos. Neste caso, o que é que eu sei? Eu sei que se a variação da energia potencial interna é positiva, então isto implica que a variação da energia cinética interna tem que ser negativa. E também sabemos que se a variação da energia potencial interna for negativa, a variação da energia cinética interna será positiva. Ora, uma variação de energia potencial positiva é esta situação. E este valor é exatamente o aumento da energia potencial. Então, quando a variação da energia potencial é positiva, nós passamos a ter uma reação que é endotérmica. Por outro lado, se a reação é endotérmica, vejam, a variação da energia cinética há de ser negativa. Sabem o que é que isto significa? Significa que a temperatura diminui. De facto, nas reações endotérmicas, como a energia potencial do conjunto das partículas aumenta, então a energia cinética do conjunto das partículas diminui. Isto se o sistema for isolado. Por outro lado, e o que é que acontece quando a variação da energia potencial é negativa? Ora, quando a variação da energia potencial é negativa, eu começo com uma determinada energia potencial, aumenta e diminui. O que significa que a diminuição da energia potencial é superior ao aumento. Então, se a energia potencial do conjunto diminui, então a energia cinética do conjunto irá aumentar. Ou seja, se nós, num sistema mecânico conservativo, com uma determinada velocidade inicial, subirmos e depois descermos mais que aquilo que subimos, eu sei que neste patamar inferior vou ter uma velocidade maior que aquela do lado de cima do início. Neste caso, acontece o mesmo à escala microscópica. Quando eu tenho uma reação que é exotérmica, a energia potencial diminui, mas se o sistema for isolado, a soma das energias potencial e cinética tem que se manter constante. Então significa que a temperatura aumenta. E cá está a explicação das variações de temperatura que ocorrem durante as reações químicas. Portanto, na prática, repetindo, uma reação química em si é apenas uma sequência de ligações quebradas e ligações formadas. Primeira questão.
Quando se quebram ligações, há energia que é absorvida. Quando se formam novas ligações, há energia que é libertada. E agora é uma questão de balanço. Qual é a maior? A energia que foi absorvida ou a energia que foi libertada? Em função desses valores, nós somos capazes de calcular o valor energético associado. Portanto, na prática, eu só vou fazer aqui um parênteses para referir um pormenor, que é o seguinte. O que vocês aprendem este ano, de facto, é, eu diria, a parte mais importante e mais estrutural da termoquímica. Mas quando nós trabalhamos em termoquímica ou em termodinâmica química, nós vamos ver que os estados físicos também são relevantes. E nós aqui estamos a falar apenas em termos de ligações formadas e quebradas. Mas, de facto, formar uma substância no estado líquido ou formá-la no estado gasoso, a energia que será envolvida será diferente. Não há dúvida em relação a isso. O que é que está aqui em causa? Também são ligações. Só que em vez de serem as ligações intramoleculares, as ligações covalentes, por exemplo, estamos a falar das intermoleculares, que são essas que terminam o estado físico. E, de facto, essas ligações, ao se estabelecerem, também ocorrem com a libertação de energia ou absorção de energia. Mas vamos dar aqui exemplos concretos. Vamos falar, por exemplo, de uma combustão. A combustão é um excelente exemplo. Vamos começar pela combustão, pode ser do carbono, ok? A oxidação do carbono. Vamos supor que nós temos átomos de carbono. Eu já estou a colocar aqui estrategicamente no estado gasoso, porque se estivessem no estado sólido, eu além da energia que iria utilizar para dissociar moléculas, também teria que gastar energia para passar as substâncias para o estado gasoso. Portanto, já está tudo no estado gasoso e temos uma molécula de oxigênio também no estado gasoso. E vamos formar uma molécula de dióxido de carbono no estado gasoso. Boa. Aqui a questão é, assim como já está devidamente acertado, vamos contar átomos. Portanto, eu tenho à partida um átomo de carbono e nos produtos também, 2 átomos de oxigênio também. Estruturalmente, o que é que eu tenho? Bem, o átomo de carbono já está isolado. A molécula de oxigênio é o O2 e nós conhecemos a estrutura, que é uma ligação O-O. É claro que nós temos ali os pares de elétrons não ligantes, no entanto, para o balanço energético, os elétrons não ligantes não são importantes. Como vocês sabem, os elétrons não ligantes são particularmente importantes quando nós pretendemos descrever a geometria molecular. No caso do dióxido de carbono, então terei o átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Recapitular aqui um pormenor importante, que nas aulas de esclarecimento de dúvidas tem surgido essa dúvida. Em torno do dióxido de carbono, quantas ligações há? Não há 4. Há 2 ligações. Há 2 ligações duplas. E não há mais nada, não há elétrons não ligantes. E a geometria molecular tem que ver com a distribuição dos pares eletrónicos em torno do átomo central. Portanto, se em torno do átomo central só há 2 ligações, a disposição que minimiza a repulsão e, portanto, otimiza a estabilidade da molécula será a geometria linear. Portanto, aqui há 2 ligações, não há 4. Okay? Agora, o que é que eu sei? Se eu for a uma tabela de energias de ligação, a tabela de energias de ligação são valores tabulados para a energia que se liberta quando se forma a ligação ou para a energia que eu tenho que fornecer para dissociar a ligação. E, de facto, a energia associada à formação de ligações é uma energia que andará próxima daquelas ordens de grandeza da energia do elétron do átomo de hidrogênio. Estamos a falar de coisas da ordem 10 levantada a menos 18, 10 levantada a menos 19 ou 10 levantada a menos 20 joule por cada ligação. E estes valores são, de facto, muito reduzidos. Até existe uma unidade designada por elétron-volt, e o elétron-volt é uma unidade, essa sim, que tem uma ordem de grandeza próxima daquela que nós pretendemos utilizar. Ou há outra alternativa. Em vez de fazermos as contas ligação a ligação, fazemos para um número grande de ligações. E, portanto, nós vamos fazer a proporção para mol de ligações. Ok? Então, nós sabemos que em 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Portanto, recapitulando,
aqui a mol é o equivalente, é o nosso equivalente social da dúzia. Nós, geralmente, há alguns artigos que são comercializados ou são referidos às dúzias. Estou-me a lembrar em particular da dúzia de ovos. Não é? Ninguém vai comprar um ovo. O pessoal geralmente vai comprar ou à dúzia ou à meia dúzia. É a forma como os ovos são vendidos. Neste caso, do ponto de vista químico, nós já abordámos isto em aulas passadas, mas de facto a quantidade em química é sempre referida em termos de mol. Portanto, o que nós sabemos é que a energia de ligação para a molécula do O2, este valor é um valor que vos estou a dizer de memória, mas será à volta de 498, isto virá em kJ por mol. Portanto, para formar estas ligações todas em moléculas de oxigênio, a energia que é libertada será esta. Já a energia de ligação C≡O anda ali próxima de 800 kJ por mol. Se vocês consultarem tabelas, a energia da ligação C≡O no dióxido de carbono não é a mesma C≡O para outros compostos. Por exemplo, nas cetonas ou nos aldeídos. Okay? No dióxido de carbono é um bocadinho mais alta porque há aqui um acréscimo de estabilidade, porque esta estrutura forma um composto chamado um híbrido de ressonância. Portanto, não vos interessa o que é, mas digamos que do ponto de vista molecular é uma coisa boa. Agora, vamos fazer um balanço. E vem aqui a expressão, que é a expressão que vocês vão ter que utilizar, que é a variação da entalpia é o balanço entre a energia que é absorvida e a energia que é libertada. Isto é a mesma coisa que dizermos que a variação da entalpia é o balanço entre a energia das ligações que foram dissociadas e a energia das ligações que são formadas. Portanto, na prática, eu sei que esta é uma energia libertada e esta é uma energia absorvida. Ou aqui, esta é absorvida e esta é libertada. E, portanto, em termos do meu balanço, eu, ao meu sistema, forneci esta energia para separar em átomos e o sistema libertou esta energia. Portanto, eu vou ver agora qual é a maior, se é aquela que é absorvida ou se é aquela que é libertada. Neste caso em particular, nós faríamos assim. A variação de entalpia nesta reação será igual à energia da ligação O≡O menos duas vezes a energia da ligação C≡O. E este valor que aqui está não tem nada a ver com o coeficiente estequiométrico, ok? Porque é que não tem a ver com o coeficiente estequiométrico? Este valor que aqui está tem que ver com o número de ligações. Portanto, eu estou para fazer este balanço, vou contar ligações, não vou contar átomos, nem vou contar moléculas. Portanto, eu vou dissociar uma ligação e ali vão-se formar duas. Portanto, na prática, nós temos um ΔH que será igual a 498 menos 2 vezes 800. Portanto, vamos ter o 498 menos o 1600, que dá menos 1102. Isto tem kJ por mol. Ora, temos um valor de variação da entalpia negativo. Se este valor é negativo, significa que temos uma reação que é exotérmica. Então, se ΔH é menor que zero, temos uma reação que é exotérmica. E se esta reação ocorrer em sistema isolado, o que vai acontecer é que a energia potencial está a diminuir. Okay? Logo, a variação da energia cinética interna, claro, será maior que zero. O que é que isto significa? A temperatura aumenta.
Vamos imaginar a situação, agora para uma reação que seja endotérmica. Uma reação endotérmica é uma reação que na prática nós dizemos consome energia, ok? Ela tem que ser desencadeada por absorção de energia. Um exemplo é a eletrólise da água. A eletrólise da água é uma reação em que as moléculas de água são decompostas em moléculas de oxigênio e moléculas de hidrogênio. Ora, claramente, esta equação não se encontra devidamente acertada. Portanto, isto é, uma vez que uma reação química é apenas uma sequência de ligações que se quebram e depois novas ligações que se formam, então significa que o número de átomos de cada elemento químico tem que permanecer constante. Neste caso, isso não está a acontecer. Nós vemos que aqui partimos dois hidrogénios, eu não posso parar esta molécula e ficar ali com dois hidrogénios, tenho um oxigênio ali, tenho dois. Isto não acontece. Se eu representar a estrutura destas moléculas, que é algo que vocês neste momento já conhecem, temos aqui a molécula de água, a sua geometria é uma geometria angular, porque os pares de eletrões não ligantes forçam esta geometria porque repelem os pares de eletrões ligantes. Temos a molécula de H2 com uma ligação covalente simples. Temos a molécula do O2 com uma ligação covalente dupla. As duas geometrias são geometrias lineares, porém aqui não podemos falar de ângulo de ligação, porque o ângulo de ligação é o ângulo estabelecido entre duas ligações distintas ao mesmo átomo central. E claramente aqui nem sequer se pode falar de átomo central nessas duas moléculas. O contrário já se pode fazer, que é no caso da molécula da água, de facto já temos aqui um ângulo de ligação. Okay? Nós sabemos que anda ali abaixo de 105 graus. Bem, eu não posso partir de um átomo de oxigênio e obter dois. Então o que é que nós fazemos? Utilizamos uns números que são os prefixos multiplicativos, que nós chamamos um coeficiente estequiométrico. Um coeficiente estequiométrico é um número inteiro. E então, se eu colocar aqui um 2 e colocar aqui um 2, eu resolvi o meu problema. Então eu, de facto, passo a ter duas moléculas de água e duas moléculas de hidrogênio. E agora sim, eu tenho exatamente o mesmo número de átomos de cada elemento químico no início e no final. Ora, nós sabemos que estas moléculas de água também conseguem estabelecer entre si interações. Portanto, os átomos de oxigênio estabelecem com os átomos de hidrogênio uma ligação covalente e as moléculas de água estabelecem com as moléculas de água uma ligação que é designada genericamente como uma ligação de hidrogênio, em que estes eletrões são atraídos pelo hidrogênio de outra molécula e vice-versa. Depois, nós sabemos que essas ligações de hidrogênio são ligações bastante intensas e, na prática, o que acontece é que nós teremos que fornecer energia para conseguir separar estas moléculas uma da outra. Okay? Portanto, da mesma forma que nós separamos, fornecemos energia e separamos este átomo de hidrogênio do átomo de oxigênio, as moléculas de água também se atraem mutuamente. Eu forneço energia e separo as moléculas de água. Ora, eu neste momento não vou ter que me preocupar com essa energia. Por que motivo? Porque eu estou a dizer que as moléculas já estão no estado gasoso. E como vocês sabem, no estado gasoso as partículas têm uma interação que é muito débil. E, portanto, nós consideramos-las já isoladas. Ora, vamos fazer aqui um balanço energético. Eu sei que a variação da entalpia não é nada mais, nada menos do que a diferença entre a energia que é absorvida e a energia que é libertada. A energia que é absorvida é para dissociar os átomos dos reagentes, a libertada é libertada quando se formam as novas ligações nos produtos de reação. Sei eu que as energias de ligação serão a energia de ligação OH, na molécula de H2O, ou a energia de ligação HH, ou ainda a energia de ligação O duplo O. Ora, O duplo O nós vimos agora mesmo que era 498 kJ por mol. Se vocês tiverem a oportunidade de consultar tabelas de energia, verifiquem os meus valores. Este eu julgo que é 436 kJ por mol.
E a do OH é um valor semelhante. Se resulta dali de uma troca dos dígitos, que é o 463 kJ por mol. Okay? Portanto, temos aqui a sequência das energias. Portanto, vamos fazer o nosso balanço. E o balanço fica o ΔH, neste caso em particular, ficará. Vejam, nós vamos dissociar nos reagentes 1, 2, 3, 4 ligações. Então vamos ter que gastar 4 vezes a energia de ligação OH. Depois, qual vai ser a energia libertada? Vamos libertar a energia de duas ligações HH formadas. Então vamos ter 2 vezes a energia de ligação HH e ainda a energia da ligação O dupla O. Portanto, neste caso ficaremos com 4 vezes 463 menos 2 vezes 436 e ainda 498. Portanto, dá 482 kJ por mol. Portanto, podemos concluir que, como o ΔH é maior que zero, então significa que eu tenho uma reação endotérmica. Se esta reação, porventura, ocorrer num sistema isolado, como a variação da energia potencial interna é positiva, então a variação da energia cinética interna seria negativa. Isto significava, por seu lado, que a temperatura diminui. Logo, as reações endotérmicas em sistemas isolados resultam do aumento da energia potencial e consequente diminuição da energia cinética interna, a temperatura diminui. As reações exotérmicas num sistema isolado resultam da diminuição da energia potencial e consequente aumento da temperatura por causa do aumento da energia cinética interna. Agora, nós daqui podemos retirar várias conclusões que são qualitativas, mas vamos fazer aqui uma interpretação qualitativa do nosso sistema. Vamos lá ver. Nós sabemos que, de uma forma global, a energia de ligação está relacionada com a estabilidade das partículas. O que é que isto significa? Significa que, se a energia de ligação é maior, portanto, nós vamos ter uma ligação mais forte. Se a ligação é mais forte, a energia potencial da partícula há de ser mais baixa e, por outro lado, a partícula também é mais estável e é menos reativa. Eu estou-me a referir a este gráfico. Okay? Nós sabemos que quanto mais baixo for este perfil, maior é a energia libertada quando se forma a ligação, ou maior será a energia necessária para dissociar aquela ligação. Isso significa que se a energia mobilizada é maior, então a partícula é mais estável. É uma ligação mais forte. E então, vamos analisar de forma qualitativa o que se passa numa reação exotérmica, que é este caso aqui. Então, vamos lá ver. Eu vejo que numa reação exotérmica, a energia que eu utilizo para quebrar a ligação dos reagentes é inferior à energia que se liberta quando estão a formar os produtos de reação. Ou seja, numa linguagem simplista, a energia das ligações dos reagentes é menor do que a energia das ligações dos produtos de reação. Vamos tomar nota disso. Vou fazer o seguinte, para vocês ficarem com a associação das ideias correta, até porque mais tarde vai-nos ser útil quando vocês estiverem a fazer a recapitulação mais próximo do exame nacional. Fica cá a informação. Portanto,
Então, nós podemos dizer que numa reação exotérmica, ou seja, a variação de entalpia é negativa, vou por aqui os nossos tópicos. Sabemos que a energia das ligações dos reagentes é menor do que a energia das ligações dos produtos de reação. O que é que isto me permite concluir? Permite-me concluir que os reagentes possuem ligações mais fracas que os produtos de reação. Podemos dizer que os reagentes são menos estáveis que os produtos de reação. Podemos dizer que a entalpia, isto é a mesma coisa que a energia potencial interna, dos reagentes é maior que a dos produtos de reação. Podemos dizer que se quebram ligações fracas e que se formam ligações fortes. Podemos dizer que se dissociam partículas pouco estáveis e formam-se partículas mais estáveis, menos reativas. Okay? No caso da reação endotérmica, então nós agora vamos ter exatamente o contrário. Nós vamos analisar. Então, numa reação endotérmica, vejam, nós agora estamos a quebrar estas ligações e a libertar estas. Na exotérmica, quebramos estas e formam-se estas. Claramente, a energia das ligações, neste caso, é que nós sabemos. A energia das ligações dos reagentes é maior do que a energia das ligações dos produtos de reação. Então significa que estão quebradas ligações mais fortes que as ligações que são formadas. E nós vemos isso só por perfil energético. Okay? Se eu gasto esta energia toda para separar em átomos as moléculas dos reagentes e a energia que se liberta é apenas esta, claramente as ligações iniciais são ligações mais fortes. Ou seja, podemos também dizer que a entalpia dos reagentes, ou seja, a energia potencial dos reagentes, é menor que a entalpia dos produtos de reação. E nós, a entalpia, pessoal, nós vemos aqui assim, neste valor. Claramente, a entalpia dos reagentes é inferior à dos produtos. Isso significa que a energia das ligações dos reagentes é maior que a energia da ligação dos produtos de reação. Os reagentes são partículas mais estáveis porque têm ligações mais fortes. Os reagentes são partículas menos reativas que os produtos de reação. Okay? A fotoquímica corresponde ao conjunto de reações químicas que são desencadeadas por ação da luz, e a fotoquímica, a qual nós damos particular ênfase, é a fotoquímica atmosférica. Nós sabemos que a nossa atmosfera, nós temos essa tendência, que é sistematizar o estudo dos sistemas que nós utilizamos. Essa sistematização desse estudo, por vezes, implica uma divisão por categorias, e, em particular,
nós, no caso da atmosfera, seria em função da temperatura. Okay? Houve uma primeira tentativa de dividir a atmosfera em termos de altitude, pois, mas o que nós sabemos é que as propriedades das camadas atmosféricas não variam para valores de altitude iguais da mesma forma. Isto é, nós dizemos que cerca de 80% da nossa atmosfera está contida na troposfera. Portanto, praticamente a atmosfera está nos primeiros 10 km. E só fez prestarem atenção, sobretudo quando se anda de avião, nos voos para maiores distâncias, os aviões voam sempre no limite da troposfera, andam ali à volta dos 10 km de altitude, porque não mais acima? Porque mais acima o ar seria extremamente rarefeito e o avião, com o método de propulsão que existe, não teria como se propulsionar. Já agora, o método de propulsão de um avião é um método de turbina. Há uma espécie de uma ventoinha gigantesca que empurra o ar para trás. E porquê é que o avião avança para a frente? Lei da ação-reação. Se o avião empurra o ar para trás, o ar empurra o avião para a frente. Ora, isto implica a existência de ar. Se o avião se deslocar numa camada da atmosfera que seja muito rarefeita, ou seja, onde não exista ar, significa isso, que este processo já não seria possível. Então, os aviões que se movem em zonas atmosféricas mais elevadas são aviões cuja propulsão é semelhante à do foguetão. São os aviões, nós temos, são aviões a jato, que têm um tanque de combustível e é exatamente o lançamento das partículas desse combustível após a combustão, que são lançadas com grande velocidade na saída das turbinas, o que vai acontecer é que essas partículas, como estão a ser lançadas para trás, vão empurrar o avião para a frente. E, portanto, isso é possível, mas para aviões que tenham dimensões mais reduzidas. Bem, mas voltando aqui à nossa história. Nós, atualmente, temos um sistema da divisão da nossa atmosfera em camadas, e essa divisão da atmosfera em camadas tem que ver com a maneira como varia a temperatura. Ora, nós sabemos que na primeira camada, que é a troposfera, com o aumento da altitude a temperatura diminui. Portanto, nós na primeira camada assistimos a isto. Então a altitude vai aumentando e vou fazer isto aqui com uma cor diferente que é para se destacar. Com o aumento da altitude, a temperatura vai diminuindo, diminuindo, até que temos aqui um ponto de inflexão. E neste ponto de inflexão, com o aumento da altitude, a temperatura aumenta. Depois vamos ter outra vez outra inflexão. A temperatura vai voltar a diminuir. E depois vamos ter outra vez assim um aumento muito acentuado da temperatura. Pronto. Então nós sabemos que na troposfera e na mesosfera, com o aumento da altitude, a temperatura diminui, enquanto que na estratosfera e na termosfera, com o aumento da altitude, a temperatura aumenta. Sabemos nós que a nossa atmosfera é particularmente transparente às radiações, que são elas. O infravermelho é uma radiação que atravessa praticamente todas as camadas da atmosfera e chega até ao Sol. A radiação visível é uma radiação que atravessa praticamente todas as camadas da atmosfera e chega ao Sol. A radiação ultravioleta A atravessa praticamente todas as camadas da atmosfera e chega ao Sol. A radiação ultravioleta B atravessa a termosfera, atravessa a mesosfera e é praticamente toda absorvida na estratosfera. Por outro lado, o ultravioleta C é praticamente todo absorvido aqui na termosfera. Ora, nós já falamos, ao nível da matéria do 11º ano, que quando a radiação é absorvida, nós temos energia a ser absorvida. E se a radiação é absorvida, há aqui uma consequência direta que é o aumento da temperatura. Não se esqueçam que radiação é, na prática, energia, e se essa energia é absorvida, ela não desaparece, ela transforma-se. A energia é absorvida e vai ter aqui uma consequência direta, que será o aumento da energia do local onde ela está a ser absorvida.
Portanto, aqui a grande questão é o que é que está acontecendo nestas camadas da atmosfera. E então, o que é que nós sabemos? Em particular, só aqui uma questão simples, julgo eu que vocês reconhecem que a energia da radiação ultravioleta A é inferior à energia da radiação ultravioleta B, que por seu lado é inferior à energia da radiação ultravioleta C. Portanto, esta será a sequência. Portanto, nós sabemos que na primeira camada, onde a radiação começa a ser mais absorvida, que é na termosfera, há a ocorrência de duas reações típicas, que são as reações de dissociação e reações também de ionização. Portanto, numa reação de dissociação, nós vamos ter uma quebra de ligações. Vamos imaginar uma molécula de oxigênio. Uma molécula de oxigênio, no estado gasoso, por ação da radiação ultravioleta C, vai originar a formação de dois átomos de oxigênio. Eu aqui estou a colocar uma pintinha ali no átomo, e esta pintinha, do ponto de vista da fotoquímica, tem um significado. Esta pintinha que aqui está significa que a estrutura toda é designada como radical livre. Um radical livre é uma partícula que é muito reativa. Ou seja, uma partícula é muito reativa por ser instável. E as partículas, mais uma vez, participam em reações químicas para aumentar a sua estabilidade. Porque ao participar em reações químicas, irão estabelecer ligações químicas e essas ligações químicas vão-lhes permitir assumir uma configuração eletrónica mais estável. Portanto, a ideia será esta. E a ionização trata-se de quê? Bem, a ionização trata-se da formação de íons. Como é que eu consigo formar íons a partir de partículas neutras? Pois vou ter que criar aqui uma desigualdade entre o número total de cargas positivas e de cargas negativas. Na prática, eu vou fornecer energia e vou fornecer energia suficiente de forma a que os eletrões dessas partículas sejam removidos. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma partícula de O2, não é mesmo? A radiação ultravioleta C também é suficiente para que a partícula de O2 forme um íon positivo e ainda liberte um elétron. Portanto, temos aqui as duas reações que tipicamente podem ocorrer ao nível da termosfera. E na estratosfera? Bem, na estratosfera apenas ocorre a reação de dissociação. Ou seja, há aqui um pormenor, que é porque é que numa das camadas ocorrem duas reações e na outra camada ocorre apenas uma reação. Então, vamos pensar do ponto de vista energético. Eu sei que esta é a radiação que é predominantemente absorvida na estratosfera. Esta é a radiação que é absorvida na termosfera. Tem mais energia. Ora, a dissociação ocorre seja na termosfera, seja na estratosfera, mas a ionização só ocorre na termosfera, uma vez que na termosfera é onde é absorvida a radiação de maior energia. E então o que nós sabemos, ou o que nós podemos concluir a partir daqui, é que a energia necessária para ocorrer a dissociação para o mesmo tipo de partículas é inferior à energia necessária para que ocorra a ionização. Por esse motivo é que na camada da atmosfera, onde é absorvida a radiação de maior energia, nós temos simultaneamente a dissociação e a ionização. Porém, na camada da atmosfera, onde é absorvida a radiação de menor energia,
só ocorre a dissociação, que é a transformação química que requer menor valor de energia. Portanto, esta será a explicação. Mas ainda há aqui outra questão que é importante colocar. E a questão é a seguinte. Então a energia é consumida para desencadear uma reação química, uma dissociação, uma ionização. Pois, mas se há uma transformação química, o aumento da temperatura vem de onde? Porque o aumento da temperatura tem que resultar do aumento da energia cinética interna. Pronto. E então, o que é aqui que acontece? A explicação é simples. É que a energia da radiação vai ser utilizada, em particular, para duas situações distintas. Então, nós vemos o seguinte. A energia da radiação que é absorvida vai ser utilizada, primeiro, para o efeito químico. O efeito químico pode ser ou a dissociação ou a ionização. Mas a energia da radiação que é absorvida é vulgarmente superior à energia estritamente necessária para que ocorra a dissociação ou ionização. Portanto, vai haver aqui uma sobra de energia. E essa sobra de energia é que vai dar origem ao efeito térmico. E o efeito térmico corresponde ao aumento da temperatura como consequência da energia da radiação que não é consumida no efeito químico. Na prática, isto é quase um processo semelhante, mais uma vez, àquilo que se passa no átomo de hidrogênio. Eu tenho o eletrão num estado fundamental com uma energia de menos 2,18 expoente menos 18 joule. Se eu lhe fornecer exatamente essa energia, o eletrão é removido do átomo e fica em repouso. Se eu lhe fornecer mais do que essa energia, o eletrão vai adquirir um valor positivo de energia, que é a energia cinética. Essa energia cinética traduz-se no movimento do eletrão. Eu tenho partículas. A estas partículas forneço energia. Dissocio ou ionizo. Se a energia fornecida for a estritamente necessária para que ocorra a dissociação ou ionização, ocorre esse processo. Porém, a energia da radiação tem vulgarmente valores de energia que são superiores, não são exatamente igual ao necessário. A energia que sobra vai ser traduzida no aumento da agitação das novas partículas formadas, ou seja, o aumento da temperatura. E, de facto, este aumento de temperatura que nós vemos aqui tem que ver necessariamente com o aumento da agitação das partículas, uma vez que a energia que ali é absorvida é superior à energia necessária para que ocorra a dissociação ou para que ocorra a ionização. Na estratosfera há uma camada importante, que é a camada do ozono. A camada do ozono situa-se, algures, entre os 30, 20, 30 até aos 50 km de altitude. Portanto, a camada do ozono estará localizada mais ou menos por aqui assim. E como vocês conseguem perceber rapidamente, a absorção da radiação ultravioleta B também está relacionada com a camada do ozono. E, portanto, o que acontece é que há, de facto, um conjunto de reações que são responsáveis pela formação e pela decomposição do ozono, e isso a nós protege-nos, porque essas reações vão absorver praticamente toda a radiação ultravioleta B que chega à nossa atmosfera. Essa radiação é muito prejudicial para nós, seres vivos, porque produz alterações ao nível celular, além das queimaduras. Não estou a falar apenas nas queimaduras cutâneas, mas podemos ter queimaduras ao nível da retina, por exemplo, que dá origem depois a casos de cegueira e a envelhecimento precoce da pele e assim sucessivamente. Mas voltamos à camada do ozono. Então, as reações de formação
e decomposição do ozono são reações que ocorrem naturalmente e que envolvem a absorção das radiações ultravioleta. Então, em particular, a ultravioleta B, sendo que a ultravioleta C também seria suficiente para produzir estas reações. Mas nós sabemos que a ultravioleta C é predominantemente absorvida na termosfera e a camada de ozono localiza-se, sobretudo, na estratosfera. Então, o que nós fazemos é o seguinte: nós temos na nossa atmosfera uma quantidade ou uma percentagem em volume significativa do oxigênio, O2. Quando o O2 recebe a radiação ultravioleta, o que acontece é que há uma dissociação e, portanto, passamos a ter dois radicais livres, que são, na prática, dois átomos de oxigênio que não estão ligados. Ora, nós sabemos que um radical livre é uma partícula instável e, portanto, vai tender a formar novas ligações, e se esse radical livre se ligar a outra molécula de oxigênio, iremos formar uma molécula de ozono. Se as moléculas de ozono se apresentarem agora na atmosfera em maior quantidade, é provável que um fotão de radiação ultravioleta, agora, em vez de incidir numa molécula de oxigênio, incida numa molécula de ozono. Então, essa radiação ultravioleta irá produzir a quebra de uma das ligações. Então, passamos a ter, outra vez, uma molécula de oxigênio e o radical livre, que, entretanto, se dissociou. Se esse radical livre agora encontrar uma molécula de ozono, o que vai acontecer é que nós vamos ter a formação de uma molécula de oxigênio e de outra molécula de oxigênio. Portanto, na prática, há um destes átomos de oxigênio daqui que se vai ligar àquele átomo dali e formamos duas moléculas de oxigênio. E este processo é conhecido como a formação do ozono estratosférico, e este será a decomposição do ozono estratosférico. E estes processos são processos naturais, são processos concorrentes e são processos que espontaneamente tendem para uma situação de equilíbrio. Isto é, se o ozono começar a ficar muito concentrado, então é provável que esta reação ocorra mais vezes, porque se há mais ozono, é provável que exista um maior número de fotões a encontrar moléculas de ozono. Por outro lado, se o ozono for mais rarefeito, então é maior a probabilidade de ocorrer esta reação, com consequente aumento da formação do ozono. E, portanto, estas duas situações equilibram-se. Porquê é que eu aqui destaquei o facto de ser ozono estratosférico? Porque o ozono é vulgarmente classificado como o bom ozono e como o mau ozono. Há o bom ozono, ou ozono bom, que é o ozono da estratosfera, e é bom na nossa perspectiva, claro, porque absorve a radiação ultravioleta e porque nos protege. Há também um ozono, que é o ozono poluente, que é o ozono da troposfera. O da estratosfera é o bom, o da troposfera é o mau. Há um outro conceito, que é o conceito de buraco do ozono. O buraco do ozono localiza-se, sobretudo, nas regiões polares, em particular no Polo Sul. Porquê no Polo Sul? Literalmente tem que ver com as correntes de ar naquela região. As correntes de ar no Polo Sul, no Polo Norte também, mas sobretudo no Polo Sul, têm o formato de vórtice, ou seja, chamam-se os ventos circulares polares. O que significa que, enquanto nas nossas latitudes o vento tanto sopra de norte para sul, como sul para norte, este para oeste, ou seja, literalmente não há um sentido predominante da corrente de ar, no Polo Sul o vento é um vento circular, o que significa que as partículas que entram nesse vórtice ficam lá acumuladas. E, portanto, em função desse vórtice, há uns poluentes que são de origem antropogénica, ou seja, foram provocados, sobretudo, pela utilização excessiva pela humanidade, que se acumularam nessa região da atmosfera e que levaram
praticamente à destruição total da camada do ozono que lá se localizava. Qual é a consequência direta? A consequência direta é que deixamos de ter filtração da radiação ultravioleta do Sol e, portanto, nessa zona do planeta, nós temos uma exposição excessiva à radiação ultravioleta. A mecânica, a explicação do buraco do ozono tem que ver com a utilização de algumas substâncias, nomeadamente os CFCs. Os CFCs são os clorofluorocarbonetos, que são derivados dos alcanos. E então, um exemplo de um CFC é pode ser, deixa-me lá ver, o clorotrifluorometano. É um deles. Então, a partícula que eu estou a referir é o CF3Cl. Os derivados halogenados dos alcanos, em particular este derivado, como vocês sabem, o carbono é um átomo que forma 4 ligações covalentes. Nós sabemos que os halogénios formam uma ligação covalente e têm 3 pares de elétrons não ligantes em cada halogénio. São os elementos do grupo 17. Portanto, nós teremos o flúor, o flúor, o flúor e um cloro. Então vou representar aqui os pares de elétrons não ligantes. Vamos pensar qual destas ligações que cá está será a ligação mais fraca. E então, claramente, estamos a fazer uma competição entre, por exemplo, esta ligação e esta ligação. Então, se eu comparar a ligação C simples F com a C simples Cl, eu tenho, nos dois casos, é uma ligação covalente simples. Portanto, não será a ordem da ligação ou a multiplicidade da ligação que fará a diferença. Por outro lado, sei que este átomo é igual nas duas ligações. Então vamos acrescentar isso. Em ambas ligações há carbono. Porém, agora vem aqui a diferença. A diferença claramente vai estar aqui, não é? Temos o cloro, que é um átomo que está no terceiro período, e temos o flúor, que é um halogénio do segundo período. O que é que eu posso concluir daqui? Eu posso concluir que o raio atômico do flúor é inferior ao raio atômico do cloro. Logo, átomos com maior raio, quando a ligação é do mesmo tipo, vão formar uma ligação que é de maior comprimento. Então, significa que o comprimento da ligação CF será inferior ao comprimento da ligação CCl. Se a ligação CCl é uma ligação de maior comprimento, nós sabemos que a tendência da variação da energia de ligação e do comprimento de ligação é no sentido oposto. Então, nós podemos dizer que a energia de ligação CF é maior do que a energia de ligação CCl. Então, significa que a ligação CCl é a ligação mais fácil para dissociar. E aqui, claramente, quando digo que é mais fácil, significa que requer menos energia. E então, a questão é que os CFCs, de facto, são partículas muito bem comportadas, são partículas muito estáveis, cá em baixo na troposfera. E porquê que eu digo cá em baixo na troposfera? Porque na troposfera, como vocês se lembram, as radiações que cá chegam são radiações infravermelho, visível e ultravioleta A. E estas radiações não têm energia suficiente para dissociar as ligações dos CFCs. Porém,
As correntes de ar atmosféricas, que são correntes convectivas, são correntes de convecção, isso acontece porque o infravermelho aquece o chão, por condução, aquece o ar e o ar aquecido torna-se menos denso e sobe. E o que acontece é que essas correntes de ar convectivas espalhavam os CFCs e alguns começaram a chegar à estratosfera. E então, na estratosfera, acontece o seguinte. Vamos imaginar esta molécula. CF3Cl, por ação da radiação ultravioleta, que predomina na estratosfera, portanto será ultravioleta B, vai ser dissociado e vai formar o CF3 e o Cl. Ambas as partículas são radicais livres, sendo que o Cl é um radical livre, digamos, que será menos estável, e é menos estável por um motivo simples. É porque é um átomo isolado, enquanto os outros átomos, estando ligados entre si, vão de alguma forma estabilizar a partícula. Porque é que se forma o radical livre Cl e não se forma o radical livre flúor? Pois, nós vimos aqui que se a ligação CCl é uma ligação que requer menos energia, é mais fácil de quebrar. Portanto, entre quebrar esta e quebrar esta, a probabilidade tende aqui para este lado. O que é que acontece? Começa aqui o filme da destruição. Então, nós sabemos que o Cl radical, sendo instável, se encontrar uma molécula de ozono, formará um composto intermédio, que é o ClO radical, e uma molécula de oxigênio. O ClO radical continua a ser instável. E o ClO radical, encontrando outra molécula de ozono, formará o Cl radical e duas moléculas de oxigênio. E está aqui a explicação da grande problemática da utilização dos CFCs. É que o radical cloro, que numa fase inicial contribui para a destruição do ozono, num segundo passo da reação, ele regenera-se e volta a estar disponível para continuar a decompor as moléculas de ozono. E, portanto, nós dizemos que o radical Cl- é um catalisador da decomposição do ozono. Okay? Do ozono estratosférico, claro. Qual é a consequência direta desta decomposição? Portanto, eu tenho o ozono que por processos naturais se forma e se decompõe e tende para um processo de estabilidade. Portanto, ele formar-se-ia a um ritmo semelhante ao ritmo que se consumiria. Entretanto, temos aqui um fator externo de origem antropogénica, portanto, por nossa causa, e o que acontece é que agora nós temos os CFCs que, usados em excesso, começam a acumular-se na atmosfera, na estratosfera dão origem à formação de radicais de cloro, e estes radicais de cloro contribuem apenas para a decomposição do ozono. Com uma particularidade, é que os radicais de cloro, libertados agora na estratosfera, como se regeneram num dos passos da decomposição do ozono, estão em permanência na atmosfera e, portanto, estão permanentemente a contribuir para a decomposição do ozono. A consequência direta é uma diminuição acentuada da concentração do ozono na estratosfera, que é conhecida como o buraco do ozono. E este buraco do ozono é particularmente localizado nas regiões polares, em particular no Polo Sul. Qual foi